Olá, o nosso trabalho é sobre o câncer. É uma doença que muitos ouvem falar em seu cotidiano. Bom, mas primeiramente, o que você sabe sobre o câncer? Para responder essa pergunta, vamos então ao assunto. O que é o câncer? Vamos começar falando sobre o nosso organismo, porque para entendermos as definições básicas sobre o câncer, precisamos focar no que acontece dentro do nosso corpo. Nós temos diferentes órgãos, tais como pulmões e ossos, dentre outros. E cada um desses órgãos é constituído por um tecido no nosso organismo. Se nós pudermos adentrar dentro desses tecidos, vamos ver que somos constituídos por células. As células crescem e se dividem de forma controlada para produzir mais células, a fim de manter o nosso corpo saudável. Isso se dá pela mitose. Porém, certos fatores podem interferir no DNA, fazendo com que este perca a capacidade de mandar informações corretas para as células, alterando o ciclo celular. Isso é explicado pelo gene supressor tumoral e o oncogene. O gene supressor tumoral é um gene responsável por codificar uma proteína, fazendo com que a célula se mantenha em G0. O que é isso? Não se reproduza quando não há a necessidade. Porém, quando esse gene é mutado, não há a codificação dessa proteína. Ela é descodificada, fazendo com que a célula não se mantenha em G0. Então, se reproduz e se multiplica desenfreadamente. Exatamente acontece a mesma coisa com o proto-oncogene. É um gene que mantém a célula em G0, sem multiplicação, e quando um câncer é promovido por agente externo, se transforma em oncogene, caracterizando a célula como cancerosa. Esse crescimento anormal e sem controle de células é o que chamamos de câncer. Isso gera modificações na célula, como a expansão do núcleo, a desconfiguração do citoesqueleto, tais como microtúbulos, e filamentos intermediários, como também um crescimento anormal das fibras do fuso, prejudicando a manutenção do organismo, caracterizando a doença. Pesquisa feita em 2014 comprovou-se que cerca de 52% dos homens e 48% das mulheres brasileiras obtiveram a doença. E a pergunta: o câncer é hereditário? Não, o câncer não é hereditário. Alguns fatores de mutação genética podem ser herdados de seus pais, o que torna algumas pessoas mais sensíveis aos cancerígenos e outras não, o que explica algumas pessoas terem a doença e outras não. Alguns fatores que podem fazer você desenvolver a doença são a imunidade baixa, como na obesidade, ou a falta de exercícios físicos. O excesso à radiação, como tomar muito sol, sem a proteção de protetores solar. E o tabagismo, que também altera a sua imunidade. São as consequências do câncer. A célula, em seu estado normal, ela se divide. Normal, dividida. A célula cancerosa prolifera muito, perde a capacidade de aderência, secreta enzimas que atacam a matriz extracelular, invade os tecidos vizinhos, penetra nos vasos sanguíneos e linfáticos e se espalha pelo organismo. Então aqui nós temos a célula e atacando os outros tecidos do corpo. Quando se prolifera em locais distantes de sua origem, é chamado de metástase. Um dos tratamentos para esse tipo de doença é a quimioterapia. Porém, esse tipo de tratamento tem as suas consequências, pois os medicamentos são muito fortes. Ocorre a queda de cabelo, anemia e fraqueza,
A queda da imunidade. Os principais tipos de câncer. Essa camada da pele é a derme. E essa é a epiderme. Aqui é o melanoma, que é o câncer. É o tumor mais incidente na população. Cerca de 20% dos cânceres do corpo humano são de pele. Câncer de mama. O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve na mama. Ocorre o crescimento anormal das células mamárias. É o tipo de câncer que mais acomete as mulheres em todo o mundo, sendo 1,38 milhões de novos casos e 458 mil mortes por ano pela doença, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Câncer de pulmão. O câncer de pulmão é um tumor maligno que pode pegar parte da traqueia até o interior do pulmão. É uma das principais causas entre as neoplasias no Brasil. A leucemia. A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos. Os principais sintomas de leucemia decorrem do acúmulo dessas células na medula óssea, prejudicando ou impedindo a produção dos glóbulos vermelhos, causando anemia, e dos glóbulos brancos, causando infecções das plaquetas.